Rafael Vaz por cima levou vantagem, mais uma. Damião de cabeça com Everton Ribeiro. Numa grande partida do Everton Ribeiro e Diego. Abertura com Everton. Vai prender essa bola aqui pelo lado esquerdo. A marcação é do Paulão. E aí apita Anderson Daronco. E não gostou muito ali o Nenê. O Everton já saiu. Termina em São Januário. A festa é rubro-negra em São Januário. 0 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Os jogadores do Flamengo comemorando próximo aí a torcida. O Nenê vai ali. Acaba cumprimentando ali o Diego, né? Não gostou muito, principalmente o Nenê, da jogada ali do Everton. O Everton pisou, passou o pé sobre a bola. O Paulão, que estava no lance, até não ficou tão bravo, né? Tomou muito mais as dores o Nenê. E aí toda a experiência ali do Diego, conversando com o Nenê, tudo em paz, são grandes nomes, grandes jogadores. Aí o lance, né? O último lance da partida. O Everton pisou, olha o Nenê, já chegou tirando satisfação, não gostou. O Paulão que estava na bola não se incomodou, né? O Paulão que estava na bola não se incomodou. Pisou, passou o pé na bola, parando o jogo, ganhando tempo. E aí o Nenê que chega. Chega ali querendo tirar satisfação do Everton. E o Flamengo vence. 0 para o Vasco, 1 para o Flamengo. William Kaiser, Marcos Carvalho acompanhando a saída dos jogadores em São Januário. Mais uma vitória do Flamengo, hein? 6ª consecutiva. Por enquanto os jogadores do Vasco não estão querendo falar por enquanto aqui por baixo. Vou tentar falar com o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, onde ficou a diferença hoje? O Luiz não quis falar, vou tentar outros jogadores aqui. O Júlio. Andrei, onde ficou a diferença hoje desse resultado? Tá só colocando a camisa aqui o Andrei para falar pra gente, Júlio. Quero saber, Andrei, onde que você acha que ficou a diferença desse jogo hoje? Foi um grande jogo, foi definido em um detalhe. Você Vasco e Flamengo, infelizmente damos mole ali num detalhe, os caras fizeram o gol. Legal, tá aí o Andrei. Nenê, justo o placar? Creio que não, ainda mais que, na minha opinião, o juiz errou na hora do nosso gol. É sempre assim, sempre contra a gente. Tá aí o Nenê, bem nervoso por aqui, Júlio. E o torcedor do Flamengo canta alto, canta forte. Fazer a festa na casa do rival, sem dúvida alguma, especial para o torcedor, né? Torcedor do Flamengo, aí ainda a reclamação, protesto dos jogadores do Vasco. Pois não. Eu ia registrar isso, muitos torcedores ali subindo naquele acrílico, né, nessa divisória. Alguns jogando até copos em cima dos próprios policiais ali, cuspindo em cima da polícia militar. Torcida do Vasco, bem nervosa aqui, a gente registrando aqui então com as câmeras do Premier. Copos de plástico, latinhas também, Júlio. E a gente vê alguns seguranças, né, até com camisa, ou funcionários do próprio Vasco, tentando impedir que aconteça essa aproximação aí de torcedores. Aí esse tentou subir, acabou recuando. A reclamação aí, o protesto dos torcedores do Vasco, né? Direito a protesto, a xingar, até admissível essa coisa de atirar objetos, principalmente os copos, né, com muita água. Bomba, aí, ó, bombas copos, dentro do gramado, Júlio. Muitos copos, bombas agora. E tudo vindo da torcida do Vasco, né? Lembrando que esse lado, veja aí, bombas, Júlio, continuam sendo atiradas. A gente está mostrando aqui, Marcos Carvalho. Exatamente, vindas todos esses objetos, aí mais ali, ó. Bombas sendo lançadas. Impressionante como essas bombas estão dentro do estádio. E a gente teve que correr para dentro do gramado, Júlio, inclusive para não ser atingido por essas bombas. Justamente por causa disso o Flamengo também não deixou o gramado, todos os jogadores, comissão técnica, pessoal todos reunidos aqui, o pessoal reunido aqui no centro do gramado, não podendo entrar no vestiário, porque a passagem para o vestiário é justamente muito próxima da torcida do Vasco da Gama. Agora o policiamento, né? O policiamento está se encaminhando um pouco mais para esse lado, que alguns torcedores já estavam aí, ó. Veja, por lado de dentro você tem os policiais e aí alguns torcedores já enfileirando ali nessa parte de acrílico, né, que é muito fácil de subir. E por isso os policiais agora ali para aquela região, alguns torcedores encarando exatamente os policiais, as bombas continuam vindo das arquibancadas, agora explodindo inclusive entre os torcedores do Vasco. Mesmo ali, ó, spray de pimenta dos policiais tentando impedir que os torcedores ocupem essa parte aí superior dessa divisória entre o gramado e as arquibancadas.
Muitos aí acabam até tendo que correr para se proteger, né? Porque não sabe de que lado estão vindo aí as bombas. Mulheres com o spray de pimenta aplicado ali pelos policiais acaba atingindo até quem está perto, quem estava pulando, tentando invadir ou não, né? Inclusive nossos cinegrafistas, o pessoal que está ali trabalhando, registrando, acaba também tendo também que acabar se protegendo e fazer o trabalho de uma maneira mais distante. E as bombas continuam em São Januário, pois não. O efetivo de policiais dentro do estádio é de 220 homens. Do lado de fora a gente não tem esse número, mas dentro são 220 homens. E o comportamento da torcida do Flamengo acaba incentivando isso, porque muitos torcedores continuam bem próximos ali daquela barreira, né, daquela divisória, alguns até gritando, enfim, incentivando alguma reação até um pouco mais ríspida, mais agressiva da torcida do Vasco. E os torcedores ainda continuam arremessando objetos para dentro do gramado. A gente vai acompanhando aí a torcida. Esse vem aí agora com parece um pedaço de bambu, né? Correndo ali pelas arquibancadas. E veja aí, essa movimentação nessa direção os torcedores vão se movimentando agora em direção onde está concentrada a torcida do Flamengo. Os jogadores do Flamengo ainda não deixaram o gramado. Marcos Carvalho. Vamos ver então aqui os jogadores do Flamengo para saber o que eles estão achando de tudo isso. Acho que é uma grande partida que foi hoje. E ter isso, né, cara? Isso aí é perigoso. Ali no meio ali acho que tem a criança. É triste demais. Everton já tinha passado por um momento como esse, não podendo sair do gramado porque os torcedores estão numa situação como essa? É a primeira vez que acontece isso, cara. Eu não sei por que está acontecendo isso. Acho que é futebol. E aconteceu os caras jogando bomba. Eu acho que no meio ali, acho que tem criança, né, cara? É triste demais. Tá aí o registro então do jogador do Flamengo, autor do gol do Flamengo sobre o Vasco. Júlio. Obrigado, Marcos Carvalho. Veja, a torcida do Flamengo continua aí. Sem dúvida vai ser a última a deixar o estádio. A torcida do Vasco, veja mais à esquerda, tentou uma aproximação. A polícia militar tem ali uma barreira, usando spray de pimenta, tentando impedir que haja essa aproximação, né? Que haja essa aproximação. Os torcedores foram ali tentando uma concentração. Estão ali atirando objetos. E agora as bombas na direção da torcida do Flamengo. Veja aí o trabalho da polícia militar tentando dispersar a torcida do Vasco. Bombas agora também que foram atiradas na direção da torcida do Flamengo. E veja ali nesta imagem o policial se preparando ali. E os torcedores do Vasco não recuam, né? Ele ali vai com o isopor, acabou largando o isopor. É impressionante o grau, né? A necessidade que tem um torcedor de provocar a torcida adversária. Júlio, muitos torcedores pegaram aquele cabo que é o cabo das bandeiras para bater nos policiais. Essa situação por aqui. Agora o contraste também com o outro lado, né? De um lado arquibancada, bombas, pessoal jogando latinha, copo para dentro do gramado, mas o contraste, o outro lado, o lado das cadeiras do Vasco, é bom registrar que está totalmente seguro e comportado. E as bombas continuam. A polícia tentando dispersar os torcedores do Vasco. A torcida do Flamengo não tem para onde sair, né? Vai ser evacuada, sem dúvida, depois que todos os torcedores do Vasco saírem. Um trabalho com dificuldade da polícia. Júlio, e alguns torcedores estão entrando pelas cabines, né, que estão vazias, as cabines de rádio, para tentar fugir de todo esse alvoroço, de toda essa confusão, porque o gás de pimenta é muito forte. Está chegando até aqui, já no centro do gramado, a gente já percebe o cheiro, é muito forte. Então, para esses torcedores que estão no meio da confusão, alguns tentando ali sair dessa grande confusão, eles acabam entrando nessas cabines que estão vazias aqui em São Januário. E até crianças, né? Até crianças tentando se proteger, mulheres. É uma cena realmente lamentável, que muitos já tinham expectativa de que realmente poderia acontecer com a liberação da marcação de um jogo tão importante, envolvendo duas equipes tão fortes, tão grandes, mas com torcidas rivais, declaradamente muito rivais para São Januário. Todos aqui já sentindo o forte cheiro, né, do gás de pimenta, muita irritação.
nos Marcos, olhos. Agora a gente está aqui com imagens já do lado de fora, né? Que essa é a parte que dá acesso ao lado externo do estádio de São Januário. Alguns vão saindo tranquilamente, outros vão saindo, né, tentando quebrar, destruir aquelas grades que são utilizadas para delimitar áreas dentro do estádio. E os jogadores no centro do gramado já vão sentindo o efeito do gás, né? Muito gás de pimenta atirado para conter a torcida, mas que vai tomando conta da atmosfera. Vai tomando conta da atmosfera. Lembrando que os jogadores do Flamengo não conseguiram sair, exatamente porque a primeira atitude dos torcedores do Vasco atirando objetos foi na região ali próxima ao túnel, né? Os jogadores preferiram se concentrar no centro do gramado. E agora acabam aí prejudicados, alguns sentindo mais, outros menos. O efeito do gás de pimenta, o Vinícius Júnior, todos tentando ali se proteger. Os jogadores do Flamengo ainda no gramado, ainda sem deixar o gramado. Os jogadores do Vasco acabaram saindo antes, ninguém quis falar com a nossa imprensa, né? A exceção ali do Andrei, que rapidamente atendeu ao Marcos Carvalho. E ainda ouvimos bombas, né? Ainda bombas, mais uma tirada agora no gramado. E a concentração ainda é muito grande de torcedores nas arquibancadas. 19.622 o público total em São Januário.